Sombras ocultas espreitam nas entrelinhas da história, revelando segredos obscuros que desafiam a compreensão humana. Enigmas milenares tecem uma teia de mistérios, enquanto o véu do desconhecido paira ameaçadoramente sobre a humanidade. E nesta terça-feira eu tô aqui emocionado, pois temos casa cheia. Aqui quem fala com vocês é o agente do Arquivos X, aqui @Doug, e me acompanham pela busca pela verdade que escondem de vocês, nosso chapéuzinho de alumínio, o Guilherme Melo _. Salve galera, eu sou o Melo, e agora temos a prova de que vivemos numa simulação. Afinal, ninguém seria idiota o suficiente para se trancar numa lata sem base científica e ir até o fundo do mar. Clube. E Bem também... colocado. Profundo, diria. Literalmente. E também o nosso paladino da Terra Redonda, porém plana, @VincenCafé. Hoje eu só vim dizer como eu fiquei satisfeito depois que eu passei dos meus 27 anos. Eu era roqueiro. Ah, tá certo. Por isso que ele veio de cosplay. Verdade. Fiquem até o final, que no final ele vai fazer o cosplay de Kurt Cobain. Bom, e para esse crossover tão aguardado, a nossa queridíssima, a inoxidável, a estimadíssima Tia Carol, lá do @PodPseudociência. Olá, meus queridos. Estou aqui com inveja do Vinícius, que está comendo pizza, pra quem não sabe, tá bom? Então, Porra, é só isso. Estou com fome. maldade. E não se esqueça de acompanhar os nossos mistérios lá em @InstaFreecast, e também de ver os vídeos vazados da CIA em @TikTokFreecast, e também mande a historinha do dia em que você descobriu a verdade e foi taxado de maluco por ter ido para a escola com cueca de alumínio, pois aliens tinham introduzido uma sonda no seu bumbum, para e-mail do freecast@gmail.com. Isso foi bem específico. Confissões. Eu levei um tempo pra processar que Cia não era a cantora, era a agência. Ah, você é muito jovem. Não, é porque ele falou dos vídeos vazados. Tem vídeo vazado da Cia? Você é dos meus, né, Vinícius? Cantar um chandelier aí. Pois bem, meus amigos, a bancada tá formada e a pauta é teoria da conspiração. Essa é a nossa saga. Essa aqui, se não me engano, é a parte 6. E vocês já sabem como funciona. Quem puxa a primeira? É sempre a convidada, né? Posso começar. É. Porque eu trouxe uma coisa que vocês não sabem. Opa. Tá? Todos nós aqui, pelo menos, sabemos o quê? Que a Terra é oca, certo? Sim. Óbvio. Mas eu tenho certeza de que vocês não sabem que a Lua também é oca. Ah, é? Sim. Olha só, em 1970, nossos amigos Michael Vazin e Alexander Sherbakov. Oi? Olá. Chique, né? Nomes de credibilidade. Não, só isso vocês já acreditaram, né? É impossível ser mentira com esses nomes. Eles eram da Academia Soviética de Ciências, tá? Não eram qualquer um, não, tá? Era chique, um negócio científico. Eles disseram que a Lua é uma nave espacial criada por alienígenas, obviamente, né, gente? Por seres desconhecidos, que eles não sabem. Quais ETs são? Como a gente sabe, existem muitos tipos, né? Por quê, gente? Por causa das crateras lunares, que são muito rasas. Assim, era pra ser... A teoria deles é a seguinte. Se tem meteoro batendo na Lua, e a Lua é feita de terrinha, tinha que ter uns buracão, certo? Mas não tem buracão. Tem o quê? Umas craterinhas de nada. Por quê? Porque embaixo tem um troço metálico, que é o quê? A nave dos ETs. Entendeu? Ah, tipo uma Estrela da Morte? Tipo isso. Tipo isso. E daí que entre... o que acontece? Eu não sabia disso, tá?
Mas Eu também as não. missões Apollo foram lá para a Lua e eles instalaram sismômetros, que é para ver a atividade sísmica da Lua. Totopop. E eles ficaram cismados, né? Também. Por quê? Porque entre 72 e 77, esses sismômetros registraram algumas atividades sísmicas lá que mostravam que a Lua estaria tocando como um sino durante alguns terremotos, tá? Meu Deus. Inclusive, quando Apollo 12 bateu o estágio de subida do seu módulo lunar na superfície da Lua, a Lua tocou como um sino por 1 hora. Gente, vocês acham que isso é normal? Isso mostra o quê? Que a Lua é oca como um sino. É tipo aquele sininho do gato, assim, da coleira do gato. Sabe que é uma bolinha? É, tipo isso. Tipo isso. Ah, E Olha, ela tá lá por quê? Porque ela é provavelmente construída pelos ETs pra ficarem de olho na gente. ou nos matarem, né? Pra- Se for que nem a Estrela da Morte mesmo. Ué, Mas daí até- ela tá lá há muito tempo, né? Pra ficar de olho na gente, precisa de um troço tão grande. Não, mas tem Porque daí o... ninguém desconfia, né? É. Tem Tá na tua o cara. grande documentário aquele chamado... como é que é? Guardiões da Galáxia, onde tem uma cabeça gigante lá, né? Que, de repente... As pessoas gigante. habitam lá aquela cabeça gigante. Vai que a Lua seja semelhante àquilo, sabe? Uma cabeça oca, onde tem pessoas dentro. Não, e daí você já começa a pensar no seguinte, que lembra do rosto? Ah, não, esse era em Marte. Esquece. Ah, eu lembro disso aí. como- Mas vai peraí, ver que peraí. em Marte Eu também vi é, lá. né? Mas vocês todo nunca mundo. olharam pra Lua de noite? A Lua Me cheia mostraram. parece um senhorzinho. Deve ter um Sim, bigodão. É que Vocês É um nunca coelho? repararam? Não é um coelho? É um Eu não coelho, enxergo. é um coelho, é um Eu não coelho. enxergo nessa distância. Pra vocês verem, eu achava que era um senhorzinho, mas vocês estão me dizendo que é um coelho. É um coelho. Olha aí. Olha lá. Calma. Mas, ô, Estranho, Carol, né? quando mostrou esse troço aí do rosto aí no Fantástico, cara, eu me caguei. Com Por que tu razão, não te né? caga quando mostra no Fantástico, Doug? Porque sempre que tu Com traz um razão. relato aqui, é tu se cagando com algo que tu viu no Fantástico. Pô, mas Ó, imagina, depois, mostra um rosto em outro planeta, cara. depois da autópsia do ET, eu não me cago com mais nada do Fantástico. A juventude não tá preparada pra essa Não conversa tá. ainda, né? Não tá, Não, de fato. não. É que eles não viveram essas coisas, né? Esse é um ponto. Não, Eu a daria gatilho. gente viveu até a coisa dos lobisomens do Gugu, vocês não lembram? Porra, E a menina que esse chorava negócio do vidro? lobisomem aí- A menina que chorava vidro. Mas Bem esse dito. negócio do lobisomem aí me lembrou essa última temporada do Black Mirror, que tem um episódio que tem um lobisomem. Eu fiquei apavorado, eu não tava esperando aquilo. É Tim Wolf. Tipo isso. Mas nessa aí os efeitos tão legal. Eu fiquei surpreso também, positivamente. Mas eu quero o Vinícius trazendo teorias, porque ele nunca participou de um teorias. Então eu quero que ele, Vic. que ele tenha a sua Estagiário. primeira vez Vamos agora. ver. O estagiário tem que mostrar trabalho, proatividade. A minha empresa tá esperando isso até agora. A tua empresa é aqui, já. A que me paga, no caso. A gente paga com ódio. É o nosso combustível. Vale mais que dinheiro. Hoje em dia. Bom, mas na verdade eu queria conversar com vocês. Eu não sei se vocês já trataram disso em algum outro podcast de teoria da conspiração aqui nesta casa. Mas vocês já falaram do Clube dos 27? Nunca falamos. Acho que não. Não. Muitos artistas, eles, ao completar 27 anos, eles acabavam morrendo misteriosamente, seja por assassinato ou seja por automorte. E isso aconteceu ao longo da história com muitas figuras. Só que tem uma peculiaridade, né, nessa história, né? As pessoas, elas não morriam simplesmente assim, é uma pessoa famosa e morre aos 27 anos. Não, normalmente as mortes vinham em 3. E aí está a teoria.
existe uma teoria que as forças do governo americano estavam envolvidas com pessoas que faziam muito sucesso. Quando essas pessoas faziam muito sucesso, elas eram tiradas de campo para que viessem novas pessoas e assim tirasse o foco das notícias do governo, porque assim as pessoas estavam sempre entretidas. Há sempre uma renovação na novidade da indústria musical, da indústria do entretenimento. Que e trabalheira. isso fazia com que as pessoas parassem de prestar atenção no governo. Isso vem acontecendo há anos. Uma das vítimas mais recentes, mais famosas foi o próprio Michael! Que tá até hoje dentro de uma cúpula de vidro com um buraco no coração. Quem? Michael Jackson? Sim, vocês não viram quando vazou as fotos do Michael Jackson dentro de uma cúpula de vidro com um buraco no coração? Não. Eu quero essas imagens. Eu também quero. Ué, mas tá no Twitter, tá aí. As provas estão aí pra quem quiser ver. Vocês que não buscam o conhecimento, que acabam alimentando essa coisa toda, entendeu? É brabo, assim. Tem um vídeo dele fazendo compras em Paris, ele tá vivo. Não, aí é o clone, né? Que daí eles não conseguiram esconder os diversos clones que tem por aí. E aí, por exemplo, Bruno Mars. O que é o Bruno Mars? É um clone. E é filho. Não, filho não. É clone. Claro. Ele tá fazendo sucesso até hoje, né? Ele já fez 27 anos. O Bruno Mars, acho que já. Ele já não é mais um garotinho. Eu acho. Gente, eu não sei. Que papo de velho. Mas ele com certeza é mais velho que nós. Mas Michael Jackson não morreu aos 27. Pois é. Ele morreu aos 90, 117. É porque, na verdade, ele morreu e foi trocado, né? Por isso que ele virou branco. Ele morreu aos 27. Uhum. E aí o clone assumiu. É isso que eu tô falando. A imagem que foi divulgada é do Michael Jackson calma aí. Dentro da cúpula de vidro lá, onde eles tiram o produto pra poder gerar os clones. Mas que clone é esse que saiu branco? Deu errado. Desbotou, deu problema? Deu problema na fabricação. E aquele nariz? Explica o nariz? De alvejante lá. O nariz foi derretendo, porque a confecção do clone não estava bem feita. Agora tu pode ver, o Bruno Mars funcionou. É verdade. Faz todo pode sentido. Ver, é a cara do Michael Jackson quando ele era novo. E ele se mantém. Tem a teoria de que ele seria filho, né, do Michael Jackson. A gente já falou em teorias sobre isso, inclusive. Justamente por isso que as pessoas acreditam que é filho, porque é um clone. Mas, gente, peraí. Tá bem claro isso. Se o objetivo do governo é matar as pessoas com 27 anos pra colocar gente nova, então por que o Michael Jackson tem os clones? Porque o Michael Jackson, ele criou uma indústria em cima dele, onde fazia com que as pessoas ficassem entretidas por mais tempo. Ele era uma máquina de hit, um hitmaker. Então o governo olhou assim essa possibilidade, a gente consegue extrair mais desse cara aí. Vamos aproveitar melhor esse cara, porque todos os artistas que o governo investe é uma grande aposta. Entende? Então vamos investir nesse cara aqui que já deu certo. Mas precisava fazer clone em vez de deixar o cara vivo. Sim, é porque daí tem que renovar a frota, né? E também porque o boato da morte acaba trazendo mais vendas. Consequentemente, mais buscas. E dentro consequentemente, mais pessoas olhando pra fora do governo, assim, não olhando pro agora governo, fez todo sentido. Uma cortina de fumaça. E dentro dessa indústria musical ainda, e dessas coisas de clone e de morte, tem o boato lá da morte da Taylor Swift, que esse eu duvido um pouquinho. Tem também o da Avril Lavigne, que é um clássico, né? Que ela teria morrido. Outra que foi substituída aos 27. Pode ver. Exatamente. Esse aqui até tem eu vi um documentário no YouTube de muita credibilidade, assim, eu não lembro o nome, mas que informava com todas as provas necessárias, dizia que a Avril Lavigne, na verdade, tinha sido substituída. E fazia todo sentido, porque a Avril Lavigne, até a voz dela dá uma mudada ao longo do tempo. E ela continua com a mesma cara de quando ela tinha, sei lá, 18 anos. O que não faz nenhum sentido e corrobora a teoria dos clones do Vinícius.
Na verdade, Sabe por ela que faz? tem a cara mais nova hoje do que quando ela tinha 18 anos. Supostamente, teve uma entrevista que ela deu recente, ela falou que ela não pega muito sol, né? Que ela fica muito em casa e tal, que e papo. que por isso ela se preserva tão bem assim. Ok. Né? Então, Quem a é gente que também acredita, não pega acredite. sol? Vampiros. Nicolas Cage, é isso que você vai falar na teoria Ai, do Nicolas Paul Cage Jackson. vampiro? Porque existia essa teoria, né? Existia. E Não aí sabia. até saiu o filme agora. Não é do Keanu recentemente. Não. tem Keanu do Nicolas Reeves Cage tem também, é verdade. Mas tem. Meu esse é um amigo, da- inclusive. é um amigo Meu do amigo canal, né? pessoal. Mas Eu o, acho. o Nicolas Cage tem essa versão aí também dele ser um vampiro. E agora, em abril, se não estou enganado, lançou, né, um filme, cujo nome eu não lembro, mas que ele interpreta o Conde Drácula, né? Então, não sei se foi uma forma de querer dizer, viu, vocês estão viajando, não é verdade. Ou ele só quis jogar a verdade na nossa cara de uma forma Sim. O divertida. termo Eles que tu tá costumam. buscando é documentário. Isso. Um documentário. Mas, ô Melo, tu tá falando... Ah, não, pode terminar. Conclui. Não, pode dar sequência aí, porque já acabou Não, a minha historinha do é que como Nicolas Cage. tu tava falando que a Avril Lavigne, Keanu Reeves e Nicolas Cage, eles nunca envelhecem, sabe por quê? É porque eles usam uma droga chamada adenocromo, que é a droga do rejuvenescimento e da imortalidade. Nossa, você tá vendendo, Doug? Podemos fazer o câmbio aí. Ouvi falar que o Keith Richards tá usando isso daí desde os anos 80. Olha, Tá meio estragadinho, né? Mas exatamente, ele começou a usar velho já, né? faz sentido. Faz sentido. Tá, mas o Aí que é ele o- se mantém desde os anos 80 com a mesma cara. Tá, o que é o Adélia Cromos aí? Adenocromo. Ah, É uma isso. teoria que, Bispo. assim, envolve crianças. Eles Eita. aterrorizam Não envolve o Michael a Jackson. criança. Quanto menor a idade, maior o efeito. Quando uma criança está aterrorizada, isso gera um líquido chamado adenocromo. Mijo. Lágrimas. Há crianças sendo aterrorizadas para produzir essa droga, que é também conhecida como a droga das elites. No centro da história está uma suposta rede de tráfico de menores, cujo único propósito é extrair delas uma substância que tem efeitos milagrosos de rejuvenescimento e imortalidade. Alô, Madeleine. Não, e sabe como que é o nome dessa gangue aí? É a Monstros Lep- S.A. Isso aí é um bom gancho pra outra teoria que eu trouxe. Tá tudo se Crime organizado, conversando. né? Tem até tá SA. tudo Crime conectado. organizado. Depois de raptadas, as crianças são aterrorizadas e quando estão chegando ao seu fim, supostamente gera um líquido chamado adenocromo. Pletios. Cada uma delas produz somente 10 mililitros da substância, Nossa. que tem que ser imediatamente retirada do corpo da criança logo após o seu fim. Essa é a chamada droga da juventude, que é a droga mais cara do mundo, usada por artistas, produtores de Hollywood e milionários. Mas então, o que diabos é o adenocromo? É o líquido, eu acredito, né? Tu que é químico aí, desmembra esse nome aí. É, ué. É um composto químico gerado pela oxidação da adrenalina no corpo humano. Ou seja, quando uma pessoa ou animal está perante uma situação assustadora ou excitante, o sistema nervoso envia essa informação às glândulas adrenais, que libertam a adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina, por sua vez, oxida, transformando-se em adenocromo. Que mão. E essa substância é extraída de crianças, pois a sua produção é mais efetiva e pura. E é usada pelos artistas de Hollywood que parecem sempre jovens. Olha, isso me lembrou aquela droga que tinha muito na nossa escola lá, que era a droga da obediência. Maconha. Um belíssimo livro. Que eu Droga não do lembro quê? qual, mas que é um bom livro. A Pedro droga Bandeira. da obediência. Ah,
É um livro infantil, mas ele é muito bom. Infanto-juvenil. Infantil. Infanto-juvenil. Fala de drogas e fala de... tinha a Pain Control, a grande organização lá do senhor que fabricava a droga da obediência. Caraca. Não, era um livro muito bom. Eu tenho até hoje. Tenho até hoje. É o segundo livro que eu li na minha vida. O primeiro Mas eu, Parou por Melo? aí, né? O primeiro foi eu, Cristiane F., drogada, prostituída. Esse eu nunca li. Eu li na escola. Eu li na Não tive escola, tava oportunidade. lembrando disso. Caramba, a escola era bem avançada. É. Escola pública, né? O nome. Não, É tipo a que gente se estudou foda. a gente estudou em escola de padre, né? Então. Ah, Então, não. é. A minha era. Ah, a coisa era. O buraco era bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Deixa Bom, quieto. enfim. Mas o Doug é podre mesmo, né, cara? Ué? Mas, Tá. mas Não ô, entendi. Melo, Melo e Carol, vocês estavam falando de Monstros S.A. aí, relacionado Sim. ao Rápido, e queriam fazer uma ligação. Que ligação é essa? Sim, é a ligação direta. Eu queria fazer a ligação direta com o outro filme da Disney, que tem uma teoria da conspiração também, que é o Divertidamente. Onde os pais da Riley, né, que é a menininha lá protagonista, eles não são comandados pela alegria que nem a menina, né? Então, assim, nesse filme, né, que é um filme espetacular, por sinal, tem muito que assistir, já assisti várias vezes, mostram as emoções, né, tomando conta das nossas ações e tudo mais. Enquanto a Riley, ela tem alegria, né, no comando, os pais são diferentes, né? A mãe tem a tristeza e o pai a raiva no comando. Aí tem uma das explicações, né, que seria a mãe dela seria depressiva e que o pai teria aquela coisa da masculinidade tóxica ali representada. O que é uma resposta meio ruim e bem errada. Tem também a minha ideia, né, que é porque não existe alegria na vida adulta. Mas a Disney não faria uma coisa dessas, né? Então, o que diz a teoria, que originalmente ela foi lá distribuída no Reddit, né, é que quando a gente amadurece, as nossas emoções elas vão ficando mais complexas. Então, por isso, os pais Às da Riley têm emoções diferentes. No caso, a raiva do pai seria relacionada à proteção e a tristeza da mãe seria relacionada à empatia, que são papéis socialmente atribuídos aos homens e mulheres, né, respectivamente, apesar de não ser uma regra e tudo mais. E uma das provas que teria para isso no filme é que a tristeza é a chave de tudo, né? É uma das missões do filme que a tristeza é a chave de tudo. Inclusive a chave que a gente gira quando tá na banheira com alguma coisa ligada com os cabos. Mas a gente não vai dar esse tutorial hoje. Esse aí é só pra maiores, né? Mas a gente tem uma teoria meio sombria, de certa forma. Eu concordo com a teoria do Melo. Vibe lá em Não tem alegria. A É vida isso. adulta não tem alegria, né, cara? Vocês querem o quê? É isso, Tem que crianças. pagar a conta, gente, é uma merda. Aprendam. Na verdade, o filme serve pra quê? Para as crianças aprenderem a lidar com a tristeza desde crianças. Porque esse é o futuro delas, entendeu? A gente passa 83% do nosso tempo triste e o tempo que sobra a gente fica tentando não ficar triste, ou seja, a gente fica consumindo drogas, álcool e coisas Pizza. piores ainda, como por exemplo ficar consumindo séries, né? Que daí a gente tira da realidade. Isso, exatamente. Ah, mas aí consumir série aí é tristeza mesmo, né? Ó, Exato. Depressão. Ou então pegar um submarino e ver os destroços do Titanic. É. Quem não Ai, aceita isso a é- tristeza do mundo adulto, entra nessa. Mas isso aí tem alguma coisa ali. Eu acho que o Doug trouxe alguma coisa pra nós disso aí. eu tenho falando, não, com a vibe Eu lá quero. embaixo, eu acho que a gente pode falar. Aproveita. Vai ver lá embaixo, profundo. Que diz que o Titanic nunca afundou, né? Ih, rapaz. Ah, é? Ih, rapaz, foram ver o que então? Tudo Vai, não passou, Imagina tudo não os caras passou de uma chegarem lá. armação. De uma armação da própria empresa que acabou dando errado e matando tripulantes, mas de outro navio. Como é que é? 1899. Segundo a teoria, a White Star Line, dona do Titanic. Oh my god. Obrigado.
Muito bom. A dona do Titanic queria receber o seguro de um navio, que acabou sendo danificado, e a ideia era afundar o navio, receber o dinheiro e conseguir resgatar a tempo todos os tripulantes. O que acabou dando errado. Jura? Eu acho. Spoiler, hein? Spoiler. Olha, embora a ideia tenha sido muito boa, né? E quem afundou de fato foi o irmão gêmeo do Titanic, o Olympic. Em 1911, o navio Olympic acabou colidindo com outro navio e sofreu sérias avarias, que custariam rios de dinheiro para arrumar, e não estavam acobertados pelo seguro. E a empresa estava esse lançando... navio aí, ele só saía de 4 em 4 anos, né? Ai. Continua. E a empresa estava lançando seu maior investimento. Tá, agora que eu entendi. Faísca atrasada. O Que Titanic. Considerado o irmão gêmeo. Sendo assim, teve uma ideia de trocar os navios, afundando Trocar a etiqueta, um né? no lugar do outro. A empresa então teria trocado o nome dos navios e premeditado o naufrágio. Acontece que o resgate estava previsto, mas acabou se tornando uma tragédia que tirou a vida de 1.500 pessoas que estavam a bordo. A teoria diz que um dos sócios da White Star Line desistiu de ir na viagem um pouco antes do navio sair. E ele explicou que o navio seria apenas que o motivo seria apenas uma superstição com viagens inaugurais. Aham, tá bom. Como o nome diz, tudo não passa de uma teoria, e ninguém nunca conseguiu provar que a White Star Line trocou os navios em um plano que vitimou tantas pessoas na Atlântica. Agora eu entendi o que os bilionários foram fazer lá. Queriam provar essa teoria. Exatamente. Não, e por que eles E morreram? por isso que mataram eles. Exatamente. Exatamente. E outra, queria salvar os passageiros, mas não deu certo por quê? Porque o Jack não subiu na porta. Inclusive tem a outra teoria, né, relacionada ao filme, que na verdade seria o Jack seria um viajante no tempo, né? Então... É verdade. Não conheço isso. E todos os furada, filmes né? do James Cameron têm viagem no tempo, exceto o Titanic. Ou será que não? Então, o motivo dele se autofalecer lá, supostamente, segundo a teoria, sim. Eu não fui lá olhar a bibliografia do James Cameron, né? Porra. Aí fica demais também. Bibliografia. Ele não diz fez o Exterminador do Futuro? Isso, Exterminador do Futuro. É. Tava aí o Mas, tempo todo. ô Melo, tu não seguiu a risca o que o nosso ouvinte, mamãe, falei, dizia, né? Vamos questionar tudo. Vamos questionar tudo. A gente questiona tudo o que dá. O que não dá, a gente só aceita. E é isso que é a vida adulta, né? Só tristeza. Como Mas Disney já ensinou, verdade. Levanta essa vibe aí, ô Carol. Vai lá. Então, na verdade, eu trouxe um caso e eu quero teorias de vocês, porque é um caso que ninguém sabe o que aconteceu. Olha. Isso aconteceu no Japão, tá? E eu não tenho dado nenhum, porque eu trouxe de cabeça. Então, não sei o nome do cidadão, não sei nada. Sei que foi no Japão, Shimira. basicamente. Esse é o Shimira. É, o Shimira, nosso amigo. O que aconteceu? Uma professora de uma escola acabou de dar a aulinha dela à noite, foi fazer um xixizinho maroto, né, gente? Quem nunca? Quando ela chegou no banheiro, o banheiro lá era daqueles banheiros japoneses antigos, que é um buraco no chão. Banheiros insalubres. Um buraco no chão. E como que funciona? Tem um buraco onde você faz as suas necessidades. E na parte de baixo tem um espaço onde ficam as necessidades. E do lado de fora tem um outro cano que dá para esse buracão, por onde as pessoas tiram as necessidades dos outros. Legal? Pois é. Aí ela foi lá fazer o xixizinho dela e olhou para baixo no buraco lá e viu um sapato. Um sapato masculino. E ela achou muito estranho, porque era o banheiro das meninas numa escola. Daí ela foi do lado de fora para ver esse cano por onde se tira as coisas e viu que pés.
pés humanos. Daí ela saiu gritando, enfim, né? O que se faz quando você encontra um corpo dentro do banheiro. E daí chegaram lá e descobriram que sim, tinha um cara. Como é que é o nome dele mesmo, Vinícius? Chimira. Chimira? Chimira. Tá bom. Tava ele lá, dentro desse buraco do banheiro. A questão, meus queridos, é a seguinte: 2 canos, certo? Por onde entra e por onde sai a coisa. Os 2 canos eram muito pequenos. Não tinha como o cara passar por ali. Daí chamaram o bombeiro pra derrubar praticamente o banheiro pra conseguir tirar o cara. E o que descobriram? Que ele estava deitado de barriga pra cima. Então os pés estavam no cano do lado de fora. A cara dele estava no cano do lado de dentro, com um sapato em cima da cara dele. Ah, esse que é o tal cara de sapato? Ouvi falar que participou do Big Brother. É. O outro sapato não estava lá. Ele estava então deitadinho, com o sapato na cara, e a camiseta dele estava dobrada em cima do peito dele. Dobradinha. Dobrada. Ele estava morto há mais ou menos 2 dias, sendo que há 4 dias a escola não abria, porque o imperador tinha morrido, e daí eles estavam, enfim, feriadão, né, gente? Normal. Aí, também chamado feriadão. Aí, ele tava lá, então ele tava lá uns 2 dias, e ele não tinha nenhuma escoriação, ele não tinha nenhum machucado. E como é que ele passou no raio do cano? Ninguém sabe. O carro dele foi encontrado numa fazenda bem longe dali, com a chave ainda na ignição. E é isso. Teorias. Meu Deus. Caralho. A teoria que a galera gosta é viajante do tempo. E saiu no lugar errado. É Saiu isso? no lugar errado. Caramba. Calculou errado. É, Ah, mas ele também pode ter tido uma viagem de cogumelo, né? Não, dependendo do cogumelo não é tão ruim assim, não. Não, é porque como a Ele gente virou um pôde ver, cogumelo. como a gente pôde ver naquele documentário chamado Super Mario Bros, o pessoal costuma entrar num cano e sair em outros lugares, né? Olha aí. Nossa, mas ele cabe no cano, né? O Mario. Às vezes. Mas às vezes ele tem que ficar pequenininho pra passar pelo carro. É verdade. Gente, é isso. Esse cara por acaso seria italiano? Mamma mia! Era o O rosto por baixo do sapato tinha um bigodão assim? Não, isso aí é na lua. Mas faz todo sentido. Essa foi a melhor teoria que eu escutei sobre É. isso. Eu acho que a gente não consegue Meu Deus. esperar essa. Não O consegue cara- esperar. O cara, de repente, ele veio de um outro universo onde Mario Bros é real e o É. nosso mundo é fantasia, entendeu? Aí ele o ficou cara veio parar pequenininho, aqui. Entrou, daí não deu descartar, né? tempo, ele cresceu lá dentro. Exato. Imagina. Nossa, que loucura. Fez todo sentido agora. Cara, que chance tá Resolvemos. Era E pizza de cenas cogumelo? pizza de cogumelo. Isso daí é uma viagem de cogumelo absurda. Caralho. Ah, caralho. Eu tô espantado. Ah, mas É, ele agora- foi muito. E ele foi muito rápido na elaboração dessa teoria. Pois é. É isso porque estranho, vocês né? não sabem que eu tirei da cabeça o que eu falei antes. Mas a gente deixa assim. Tá lá, aproveita, deixa aí, já manda mais uma pra nós, Vinícius. Essa eu não sei se é teoria da conspiração ou se é só loucura do Manara. Vocês conhecem o escritor, o quadrinista Manara? Achei Não. que tá falando numa festa. É o... Também só conhecia a boate. É. Manara. É um senhor que faz quadrinhos adultos. Senhor. Ainda bem que todo mundo falou que não conhece, né? Esse aí é o meu ídolo, Vinícius. Sabe que eu tenho um pôster dele. Dele ou do trabalho dele, Pois vovô? é. Ele é o meu ídolo.
Ele que fez as obras da minha vida. Então, eu admiro ele também. É que nem o Doug com aquele pôster lá daquele rapaz sem camisa. Como é que é o nome mesmo? Gustavo Lima? Isso! Esse aí, como é que é? Imperador? Picador? Como é que é o nome dele mesmo? Ah, é. Como é que é o menino Doug? Meu netinho, quanto tempo? Tu sabe, vovô, tu sabe. Vovô. Eu te mandei esses dias, um pôster dele. É dele? Tudo aquilo? Mas que manchão é aquela? Parece um cavaleiro do Zodíaco. Um cavaleiro de serpentário, aparentemente. Que inferno. Nossa. Esse é o vovô. Bah, foi longe agora. Saudade, vovô. Voltando aqui. Numa das histórias do Manara, ele fez meio que uma versão em quadrinhos da história dos Borgias. Vocês conhecem os Borgias? Não conheço. É uma família que assumiu, o patriarca dessa família assumiu como papa por volta do ano de 1500, ali, um pouquinho antes. E aí a família é meio cheia de putaria ali, sabe? Tipo, irmão pega irmão, sabe? É uma coisa meio assim. Bíblico, não é putaria, é bíblico. Tanto é que o cara virou papa. Então, Mas enfim. E aí, no início dessa história, eles mostram o papa anterior a este Papa Borgia. E este papa, ele tinha um hábito muito estranho. Ele consumia leite materno e fazia transfusões com sangue de jovens virgens. Pra fazer com que ele mantivesse a sua juventude, segundo ele mesmo. tá tudo tranquilo. Não E eu já vi que aborda isso? É o Quakes? Deve ter. Cara, Provavelmente tem. Assim. Eu fiquei muito abismado que no primeiro episódio, assim, parecia um anime de luta, assim, o cara lutou e tal, fez uma briga toda lá, tava com uma armadurinha e tal, e daqui a pouco ele tinha que recuperar as forças dele e daí ele precisava de leite materno. E aí eu olhei, tá muito estranho, certo que você é hentai, pensa aí. Que merda. Mas essa história eu já vi em outros momentos também. Também anime, como tu acabou de citar, mas também a coisa da troca de sangue que com virgens lá, que era uma das teorias do porquê o Keith Richards do Rolling Stones ainda tá vivo, né? Sendo que é um cara que sempre bebeu muito, sempre usou muitas drogas, e ele tá inteiraço hoje em dia. Tá inteiraço com aquela cara de 100 e 200 anos, sabe? Mas tá inteiraço. Esse seja o segredo. E pois é, mas da onde será que vem essa ideia de trocar o sangue com jovens e tal? Mas que loucura é essa? É troca de óleo? O que é isso? Assim, vamos lá, vamos fazer uma rápida análise, assim, né? Teoricamente, né? A pessoa que é jovem, ela tem toda uma vida pela frente, né? Então, e amanhã velho será? Se tu tá, né, mais velho, assim, já um vovozinho, pá, tu já tem aquela expectativa. Olha, de repente, se eu pegar o sangue dessa criança aqui com 30 anos pela frente, talvez eu ganhe 30 anos também de vida. Entendeu? Eu acho que foi mais ou menos por aí o raciocínio da primeira pessoa que inventou isso, né? Vamos, meio que absorver a vida da pessoa. Mas hoje, será que as pessoas então vão nos bancos de sangue? É por isso que tá sempre precisando de sangue novo nos bancos de sangue? Também, mas é aquela coisa, né? Com certeza. As pessoas, elas acreditam em qualquer coisa, né? Então, eu não duvidaria que tem gente que acredita nisso aí ainda hoje em dia, né? Eu conheço uma pessoa, que tira sangue dele mesmo e coloca nele mesmo. Meu Deus, pra quê? Não sei. Pois é. Não faço ideia. Mas é alguma coisa de saúde, assim. É bom. É tipo sangue terapia. Hemoterapia, são. Não, hemoterapia de emo, né? Eu ouvi muito NX Zero, né? Fresno. Tem show hoje aqui. O que o cara fala? Bota um caninho aqui, outro aqui.
O cara é meio. Deve dar um É que barato vai ver legal. que é oxigênio, é tipo vinho, sabe? Que tem que. O cara tá fazendo uma hemodiálise ali, caseira. Meu O cara Deus, tá coisa pedindo horrível. o cara tá pedindo pra ter uma trombose, né? Porque se o cara não fizer da maneira correta, ele vai em algum momento meter a harpa no corpo dele e causar uma trombose eventualmente, né? Uma embolia pulmonar. Tipo, tem um conhecido meu, né? Que eu não vou falar o nome porque senão o cara vai ficar conhecido como burro aí. Mas, @new show. Mas ele tá escutando e queria- ele entendeu que ele é burro. eu acho que não. O cara, ele queria muito ser. Eu já falei isso em algum outro episódio, eu acho. Mas o cara queria ser muito bombado, não sei o que, queria zerar a gordura no corpo e tal. Daí ele metia a seringa na barriga Nilson. e puxava, entendeu? E puxava, assim, na esperança de tirar a gordura do corpo, entendeu? Mentira! Caralho. É Capaz? verdade. Ele fez isso algumas vezes, eu acho que não deu certo, sabe? E aí. Será? Desistiu. E hoje ele tá com 120 quilos. Não, pior que depois ele ficou bombadinho. Tá precisando de uma Então deu seringa certo. maior. lutava uma arte marcial aí e tal, foi campeão. Né? Agora todo Aham. mundo sabe quem é. Meu Não. Deus, essa eu não Esporte sabia. marcial. É o Templário? Hã? É o Templário? Não. Templário? Eu vou falar o nome, mas depois eu Tem, me censuro. tem nome de assassino credo. Ah, não foi. Não é do meu tempo. Não, isso aí é outro. Só Mas, enfim. dando um contexto pra Vossa Senhoria, tia Carol, a gente conhece um cara aí que foi campeão de campeonatos tipo É UFC verdade, aí recentemente. Verdade. Mas não foi esse. Nossa, não que foi esse. chique. Ah, não, é ele. Não, Mas não ele faz não umas é. coisas esquisitas também. Isso eu já não sei, não conheço o suficiente. Eu só conheci na época da escola. Depois que ele começou nas lutas, eu não conheci mais. Mijoterapia. Cada um com É o seus mesmo fetiches, nível. né? E pra fechar? Quem é que tem Tô uma bebendo. boa pra fechar? Cara, tem eu tenho uma aqui que tem 10 factoides aqui. Né, Lá vem 10 essas coisas. listas Lá- infinitas. Faltou, demorou, né? Tem um mais curtinho, né? Mas esse aí não é. Eu tava lendo de novo aqui, que aquela história do Cubone lá, deixa pra lá. One eternity later. Eu tinha falado do negócio do Cubone, né? E curiosamente, acabou a minha bateria, eu tô com o fone do Pikachu. Que inclusive tem a teoria de que o Pikachu tá morto, né? Mas isso aí a gente fala em outro episódio. Cadê a minha teoria aqui que eu coloquei aqui? Acho que tá mais Sim, Pikachu. ele tem até aqueles negocinhos de clear. Sabe? Pois então, a teoria que eu tinha comentado que poderia ser um bom fechamento é aquela do menino lá, o Kevin, do Esqueceram de Mim, na verdade ser o Jigsaw. É uma teoria meio sombria. É o O Macaulay Jigsaw Culkin? dos Jogos Mortais? Não conheço. O Kevin era o Macaulay Culkin? Isso. O Macaulay louco lá. Bem, concebida pelo jornalista norte-americano Jason Concepcion. Se escreve Concepcion mesmo. Do site Grantland. A teoria apresenta uma série de evidências que relacionam o personagem Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, nos 2 primeiros filmes da série Esqueceram de Mim, com o vilão Jigsaw, da franquia Jogos Mortais. Ou melhor, a teoria dá argumentos convincentes de que ambos os personagens seriam a mesma pessoa. O primeiro argumento é que, ao longo de Esqueceram de Mim 2, o Kevin apresenta uma série de problemas encontrados em pessoas com distúrbios de personalidade. Mostra predisposição a fantasias violentas, tem hábitos voyeurs e um enorme fetiche para fazer registros amadores em vídeo. Nada muito sinistro, diria o Vinícius. Mas já está clara uma semelhança entre os hábitos entre o Kevin e o John Kramer, um dos muitos nomes falsos do Jigsaw. Aliás, nunca nos falaram o verdadeiro nome. Talvez seria Kevin? John Kramer não é o cara do Seinfeld? Também pode ser. É um nome comum. O maluquinho do Seinfeld lá? Não, qual é? Não se pode falar maluco hoje em dia, cara. Tu tá sendo errado. Aí tem O outro Seinfeld fato era dos anos 90. Neurodivergente. Mas como que nós vamos chamar os malucos agora? Neurodivergente. Neurodivergente sou eu. E os malucos que não são malucos? Entendeu? Aí tu me Que não pegou. são neurodivergentes? Aí Não, é o que tu eu me tô pegou. falando. Tem maluco e tem neurodivergente. Eu sou Exatamente. neurodivergente. Exatamente. Daí.
Tu eu tenho dúvidas. Aí um Você pode ser os argumento. dois também, Vinícius. É. Nada impede. Tem o segundo argumento, que é que o Kevin sempre foi fascinado por serial killers, né? No primeiro filme, ele suspeita não, que o seu gente? vizinho, o misterioso senhor chamado Marley, é um assassino escondido na rua dele, né? Então, talvez esteja aí não apenas uma curiosidade, mas o início de uma obsessão. Outra cena reveladora do comportamento do Kevin está na briga do garoto com o seu irmão Buzz Lightyear. O primogênito come a pizza de Kevin e diz que se ele quiser um pedaço, olha só, uma pizza, será preciso que alguém vomite. Kevin parte para a agressão e seu comportamento é descrito por Buzz como um surto assassino. Mais pra frente, no filme, o protagonista acaba pedindo sua própria pizza e diverte-se ameaçando de morte o entregador. Lembra como ele faz essa ameaça? Ele usa diálogos e cenas de um filme, fazendo o motoboy acreditar que será baleado. Mais pra frente, ele usa a mesma técnica do vídeo para assustar os bandidos Marv e Harry. Mas essa coisa de assustar o motoboy não dá muito certo, né? Eles são muito unidos, bizarros. Inclusive os que foram assaltados na frente da minha casa recentemente. Foram assaltados na frente da casa recentemente? Me pareceu muito unido. Passou, o cara veio entregar o iFood e aí passou um outro motoboy e disse, me dá a moto. Mas aí, levou o lanche junto? Cadê a parceria? Isso é uma pergunta importante. Né? O que parou a moto tava com uma parceria com o cara que tava montado na garupa. E ele montou entendi. Coitados do motoboy. Às vezes acontece, né? Não, no final só levaram a chave do cara porque, sei lá, se apavoraram. Não sei o que houve. Aí o cara teve que ir andando assim com a moto. Já aconteceu isso comigo, mas era falta de gasolina. Isso aí já aconteceu comigo também. Algumas vezes. É que o meu primeiro carro ele não marcava a gasolina, entendeu? Então eu tinha que... O meu cálculo pra saber se eu tinha gasolina ou não era quantos quilômetros tinha rodado. Então... Porque eu sabia quantos litros eu tinha colocado de gasolina, né? Então eu tinha mais ou menos uma média que eu fazia. E aí às vezes a média dava errado, né? Porque eu não sou muito bom de matemática. Não, o meu era porque eu era pobre mesmo. Daí eu abria, tinha uma bis. Aí eu abria, daí eu dava uma chacoalhada pra ver quanto tinha de gasolina lá e pensava, não dá pra andar hoje. E às vezes não dava. Às vezes é um problema. O sonho molhado do @NewShow era ter uma bis, porque ele dizia que dava pra ir pra praia e voltar com 50 pila. Ele comprou Provável. Ele comprou uma. Provável. Aí agora ele vai poder Andava testar isso aí. muito mesmo. Agora Só ele que ele tá falou que ele não... saltando o iFood aí. Descobrimos. Vocês querem que eu termine Toca essa listinha ou a gente deixa pra um outro episódio, uma outra parte? Não vai continuar essa listinha em outro episódio. Para com esse negócio de lista. Que merda. Mas eu quero dizer que Macaulay Culkin quase matou o primo no Anjo Malvado, então eu acho que sim, é verdade isso aí. É verdade, o Senhor dos Anéis nunca teria existido se ele tivesse matado o primo dele. Verdade. Bem, só quem entendeu, então, entendeu. Eu não entendi. Verdade. Então, continuando. Se a gente já assistiu, né, pelo menos um dos Jogos Mortais, existe um padrão. Em vários momentos, o Kevin utiliza gravações para aterrorizar qualquer pessoa que seja uma ameaça para ele. Né? No caso, não deve ser o Kevin aqui, deve ser o Joe. Deve estar anotado errado. Pode ser hilário, mas imagine a sensação de acreditar que alguém está prestes a dar um tiro em você. Não deve ser uma sensação muito legal. Mais de uma vez, nos 2 filmes da série, Kevin é mostrado tendo alucinações. Dentro da sua cabeça, o forno no porão da sua casa vira um monstro tenebroso que cospe fogo. Já nos Jogos Mortais, tem uma das mortes que é com uma fornalha exatamente igual àquela, né? Então, o outro ponto que temos aqui é que os complicados mecanismos de defesa construídos, ou seja, aquelas armadilhas, são muito similares à engenhosidade das armadilhas do Jigsaw, né? Então, tem outras armadilhas aqui que eles comentam que também tem muitas semelhanças e tudo mais. Eu já acreditei. A semelhança física, né? Então, é isso aí. É isso. Temos grandes evidências de que... Não esqueceram de mim, não tem alguma cena de um brinquedo andando de motinho? Eu acho que é ele andando de motinho. Na verdade, ele tá confundindo com o Chuck. Não, esse é o Fantástico Mundo de Bob. Tá confundindo com o Chuck. Chuck e o Fantástico Mundo de Bob. Ah, tá.
O Chuck que às vezes aparecia como um triciclo. Não, porque se tivesse um brinquedo num triciclo ali, aí sim, dava match, porque daí Mas tem um o frame bonecão lá. do filme que mostra uma máscara muito parecida com a do Jigsaw no porão lá do... Ixi. Tá Referências. tudo conectado. Te Mas eu acho que pegamos. a Faz todo gente já sentido tá biológico. nos finalmente aqui. O Google já avisou. Muito legal, velho. Patrão Google. Então, você que está ouvindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com a vovó, comenta aí qualquer bobagem aqui ó, embaixo. E se está ouvindo no Spotify, nos avalie com 5 estrelas. Alguém quer dar um recado final aí? Eu acho que A verdade está lá fora. se eles nos derem 2 likes nesse vídeo, a gente traz a Carol pra um novo vídeo. Tem que ter 2 likes. E vão lá ouvir o @podpseudociência. Que Tem diversos ele está episódios. lá. Ouve o de 7 Além, que é muito bom. Eu gosto muito daquele. Eu gosto muito de 7 Além. A gente tem que falar de 7 Além aqui uma A hora. gente tem que ir pra Sete Além. Né? Fazer um tour. A gente já está em 7 Além. Tan, tan, tan. Não, E cara, acaba. parece, mas é Porto Alegre. Fica tranquilo. Meu, acabou. Não vai ficar melhor que isso. Um forte abraço pra vocês. Tchau. Tchau. Eita.